Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 2.4, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Use o gráfico dado de f para encontrar um número delta tal que, se o módulo de x menos 1 menor que delta, então o módulo de f de x menos 1 menor que 0,2. Bom, primeiramente vamos falar aí sobre a definição precisa de um limite, que é dado na definição 2 da seção 2.4, que diz: seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente no próprio a, então dizemos que o limite de f de x, quando x tende a é L, e escrevemos o limite de f de x, quando x tende a é igual a L. Se para todo número epsilon maior que zero, houver um número delta maior que zero, tal que zero é menor que o módulo de x menos a, que é menor que um número delta. Então, o módulo de uma função de x menos L é menor que um número epsilon. Essa é a definição de limite aí precisa. A partir dessa condição, podemos verificar o que queremos encontrar no nosso exercício. Queremos encontrar um número delta, então o objetivo é encontrar um valor de delta, né? Para o qual temos aí, olhando aqui a definição, um valor de epsilon, que nesse caso é 0,2, tá? Ou seja, para um erro na função de x de no máximo 0,2, eu quero encontrar um valor de delta que é uma diferença em torno do valor de x igual a A, tá? Para que eu satisfaça essa condição. Onde eu tenho, aí, olhando para a nossa definição, o valor de A igual a 1, aqui é o valor de A, então temos A igual a 1, e o valor de L, que se a gente olhar aqui na definição, o valor de L igual a 1. Então, a gente está falando da condição do limite de uma determinada função de x, para x tendendo ao valor de a, que nesse caso é 1, e esse limite vale 1, tá? Então, olhando agora para o gráfico que foi dado, né, a gente vai usar o gráfico, a gente tem aqui, ó, o valor de a, tá, que é 1, o valor de L, que vai ser 1, tá? Ou seja, estamos interessados neste ponto. Da definição, a gente tem uma função que está definida, aqui, ó, num intervalo aberto, tá? Um intervalo aberto de x que contenha o a, tá? E temos aí que o limite da função, ó, tanto vindo por um lado da função quanto vindo pelo outro lado da função, quando x está tendendo ao a, chegando próximo de a, o valor da função chega aí próximo de L, ou seja, o limite é igual a 1. Então, satisfaz as condições da definição. A partir desse conceito, né, a gente vai partir nossa resolução do que nos foi dado de condição, que é essa inequação. Então, da inequação f de x menos 1 menor que 0,2, a gente vai reescrever ela, tirando o módulo. Para tirar o módulo, essa função fica entre menos 0,2, então fica menos 0,2 é menor que função de x menos 1, que é menor que 0,2. Retiramos o módulo da inequação. Agora, para deixar isolado só o f de x, a gente soma 1 em todos os termos. Então, aqui fica 1 mais menos 0,2,
que dá 0,8. Aqui, menos 1 com mais 1 dá 0, então sobra só f de x. E aqui, somando mais 1, fica 1 mais 0,2, 1,2. Ou seja, para aí um erro de 0,2, temos que a função de x ela tem que estar entre um valor de 0,8 e o valor de 1,2, que se a gente analisar aqui no gráfico, ó, 0,8 e 1,2, a gente tem aqui, ó, esse valor é um erro que está para cima, esse valor é o erro que está para baixo, né? Ou seja, em módulo, a diferença entre f de x menos 1, ou seja, diferença entre a função e o valor de L, que está aqui, em torno de L, eu posso variar no máximo aí 0,2, que é essa diferença e essa diferença. Nessa condição, a gente tem aí um limite para o x, que para o f aqui de 0,8 corresponde ao valor de 1,1. E para o f de x 1,2 corresponde ao valor de 0,7. Então, a gente tem o x variando de 0,7 até 1,1, que podemos ver que em torno do valor de a igual a 1, a gente tem aí que é um intervalo não simétrico, tá? E a gente vai, então, agora, né, a partir de ter essa condição aqui, a gente vai na outra condição dada. A outra condição é que o módulo x menos 1 tem que ser menor que delta. O nosso objetivo é achar esse delta. Então, reescrevendo essa equação, ó, a gente tem que x menos 1, que seria o a, né, a diferença entre um valor de x e o a, em torno do valor de a, tem que ser menor que um delta. Reescrevendo o módulo, assim como a gente fez aqui, eu vou colocar aqui que é menos delta, menor, tiro o módulo daqui, x menos 1, menor que delta. Para isolar o x aqui, soma 1 em todos os termos. Então, aqui fica 1 menos o delta. Aqui, menos 1 com mais 1 dá 0, então fica só o x. E aqui fica 1 mais delta, ou seja, o valor de x tem que variar entre 1 menos delta e 1 mais delta. Se a gente comparar com os valores de x que a gente tem para a condição fornecida de um erro de 0,2, a gente tem que 1 menos delta tem que ser igual ao valor de 0,7, que é a extremidade aqui esquerda, ou seja, a diferença entre 1 e 0,7, que é esse valor de delta, né? Vai ser aí um delta igual, se a gente jogar esse para cá e o delta para lá positivo, fica 1 menos 0,7, ou seja, um valor de 0,3. Agora, se a gente pegar a outra extremidade, que seria a extremidade direita, a gente tem a condição que 1 mais delta tem que ser igual à extremidade direita, que é 1,1, 1,1. Então, a gente tem aí que delta é igual a 1,1, passa para lá, menos 1, ou seja, 0,1, que eu falei aí para vocês que dava para a gente perceber que era um intervalo não simétrico, né? Então, a gente tem aqui um delta de 0,3 e aqui um delta de 0,1. Só que eu quero um delta só, né? E tem que satisfazer a condição para um erro em torno do valor do limite, que é a função de x, né, no valor de 0,2. Então, para achar esse delta, eu tenho que pegar um delta que é igual o mínimo entre os dois valores, que é o 0,1 e o 0,3. Portanto, delta, o mínimo entre os dois valores, é o 0,1, tá? Então, o valor de delta que eu quero achar aí, para que satisfaça essa condição, é um valor de 0,1 ou menor que isso, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o que seria isso aqui no gráfico representando? Esse delta é o 0,1, então se a gente pegasse aqui outro 0,1, ó, traçando aí uma reta até lá na função, seria nesse ponto. Ou seja, ó, o valor ali
do erro em torno de 1 seria menor que 0,2. E esse aqui seria exatamente o 0,2, que é o delta mínimo que a gente pegou entre o 0,3 e o 0,1. Se a gente pegasse o 0,3, que seria o maior, o 0,3 para cá viria aqui, ó, e nem entraria aqui na condição da minha função, tá? E aí, se eu pegar um delta menor que isso, ou seja, eu posso pegar aqui, ó, continuo lá, bate aqui, continuo tendo um valor aí de erro em torno de 1, no valor menor aí que o 0,2, que é a condição fornecida. Então, nesse caso aí, a gente tem no mínimo, aí, no máximo 0,1, né, para que seja satisfeita a condição do erro, ou menor, né, que então é 0,1 ou menor. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!